Nós estamos iniciando a primeira oficina de formação internacional cineclubista. Essa oficina tem como objetivo dar uma formação mais completa, desde os conceitos e a evolução deles, até a organização do cineclube, os cineclubistas como realizadores, passando pelo movimento cineclubista internacional, cineclubismo brasileiro, com participação de pessoas de vários estados, cineclubismo capixaba, né? Chegando à organização de cineclubes e a produção de filmes cineclubistas. Esse é o primeiro, porque a gente pretende aperfeiçoá-lo e muita coisa acontecerá daqui para frente. Ele é resultado de uma avaliação que eu venho fazendo desde há muitos anos, estou no movimento desde 1974 e participei de várias instâncias do movimento, inclusive presidente da Federação Internacional, cineclubes. Então, vamos iniciar hoje neste projeto patrocinado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, pelo Fundo Estadual de Cultura, pela Secretaria Estadual de Cultura, através do edital número 27 Cineclubismo, a quem já deixamos o nosso agradecimento. Esse módulo vai tratar especificamente dos conceitos e da evolução deles, do que a gente pensa sobre eles ao longo da história do movimento, cronologicamente. Apresento primeiro, antes de passar a palavra, o Diogo Gomes, cineclubista histórico, vem da mesma época que eu, e que também participou de diversas instâncias de direção do movimento, sem dúvida uma liderança reconhecida e respeitável dentro do movimento. Hoje é membro do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros e vai dar para a gente sua versão, porque também é um estudioso sobre cineclubes. Carioca, da mesma forma, também conheci em 1980, 79, 80, e desde então já nos conhecemos. Ele já é um cineclubista aguerrido, já o convidei para trabalhar comigo na primeira eleição que foi eleito presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, como secretário-geral, e ele foi meu secretário-geral quase durante todas as gestões que eu tive no Conselho. É um cineclube aguerrido, os dois vêm do centro, os dois ajudaram a criar o Centro Cineclubista de São Paulo, em Getúlio Forte, que agrega o Cineclube de São Paulo, e representam muito bem o nosso pensamento que o Brasil tem sobre a evolução desse conceito cineclubista. Passo a palavra. Então, informando que estamos fazendo nossa transmissão via live pelas razões que eu já lhes disse. Temos debatedores, temos oficineiros em vários países, continentes inclusive, América Central, América do Sul, Europa e vários países do Brasil que vão participar. Então será sempre feito deste modo. Espero que vocês aproveitem bem e que as apresentações que os dois fizerem lhes leve a aprofundar o raciocínio sobre o que é o cineclubismo e o que é realmente o nosso compromisso enquanto cineclubistas. Agradeço a todos e obrigado, muito especial, obrigado a Diogo e a Eduardo, que carinhosamente para mim é o Carioca. Queria começar te agradecendo, Claudino, pelo convite, agradecer o Carioca, o Eduardo Paz Aguiar, que está aqui do meu lado. Em alguns momentos a gente esteve sempre junto nessa trajetória e fomos aprendendo com o fazer, com a prática, os significados do que poderia ser, do que possa ser, do que possa vir a ser, o que a gente chamou de cineclube, né? Agradecer o Léo, companheiro do Espírito Santo, o Vitor, que está nessa organização com a gente e dando todo esse suporte, que também são dois cineclubistas de um trabalho muito significativo, muito importante nessa nova fase do movimento cineclubista. Cineclube, quer dizer, falar de conceito de cineclube, eu sempre dizia o seguinte, quer dizer, que o movimento cineclubista é um movimento de memória oral, porque durante muito tempo, quer dizer, a produção literária do cineclubismo ela sempre ocorreu, mas ela nunca foi sistematizada em documentos mais plausíveis para a gente poder discutir coisas, por exemplo, como o que nós vamos tratar aqui hoje, que é da evolução do conceito, do que a gente entende por conceito do que poderia ser um cineclube. E lamentava, e continuo lamentando, embora o tempo passou e isso já não dá para lamentar tanto assim, que essas discussões em torno da ideia de cineclube também poderia ser feita
a partir da imagem em movimento, a partir do nosso objeto de trabalho, que é o filme. Mas então, no meu caso, para mim, o fazer cineclube é um processo. E não importa o registro das atividades que a gente faça, a história significará esses registros. Os cineclubes são um órgão vivo da sociedade, que promove o contato direto do filme na tela com o espectador. E é dessa interação, então, que surge esse sentimento, surge essa vontade, surge essa atividade que a gente chamou de cineclube. No decorrer do tempo, essa forma de organizar um cineclube, de projetar o filme, de debater, de programar e até de discutir, foi mudando. E essas mudanças ocorrem muito em função do tempo que a gente vai vivendo. O cineclube surge inicialmente, do meu ponto de vista, como uma tentativa de você observar o que está acontecendo na tela. E esse observar, a imagem se movimentando, a fotografia então passando a movimentar e registrar os feitos do homem, o registro completo do homem, desde do corpo inteiro, depois com a fala, depois com as cores, vai dando já para essa ideia que a gente está chamando de cineclube, uma outra coisa, que é como você entende que a imagem em movimento conta uma história e como você entende como essas imagens são feitas, elas são captadas, são realizadas, como é que elas são organizadas para poder contar uma história. Esse tipo de observação dá para o cineclube de imediato uma função talvez das mais importantes que ela se mantém até hoje. Que o cineclube é um ponto, é uma escola, é um lugar onde você aprende a ver e, na maioria da história do cinema, a produzir o filme, a escrever uma história, a realizar essa história de toda a complexidade que a gente entendeu por uma produção cinematográfica. É você conceber um filme, você conceber uma história, você escrever essa história, você filmar essa história, você gravar essa história, você editar, você montar, você botar som, você botar todos os elementos que compõem uma narrativa à linguagem cinematográfica. Então, esse é um primeiro dado que permanece, e a história mundial do cinema ela está recheada de pessoas que aprenderam a fazer o cinema, a fazer o filme, a partir, então, dos cineclubes. Quer dizer, se a primeira escola de cinema é lá em 1919, na União Soviética, quer dizer, no nosso caso, no Brasil, só veio acontecer já no final, na segunda metade do século XX. Mas, então, para a gente, o cineclube então começa com essa instância aqui de aprendizado. A gente, quando se deparou, primeiro agradecer ao Claudino, né? E desagradecer também, porque foi uma tarefa quase que inglória, gente, porque é muita coisa, muita referência. A gente vai nesse tempo de fala, né, que vocês nos concederam, tentar dar as mais diversas origens do cineclube, do cineclubismo, durante esses 100 e poucos anos que tem o cinema e o cineclubismo. Conceituar cineclube é uma coisa um pouco difícil, porque as pessoas estão conceituando e não sabem que estão fazendo isso, né? Elas estão dizendo o que elas querem fazer dessa atividade, mas não colocam isso num papel. Não, como o Diogo falou, elas vão fazendo atividade cineclubista, independente dos conceitos vigentes ou não. Não nos cabe dizer se um cineclube que se denomina cineclube é ou não cineclube. Acho que não é essa a nossa tarefa nesse momento, né? E eu acho que nunca foi. Para começar essa história, a gente fez uns slides. Eu ia pedir para o Léo colocar o primeiro slide aqui. Antes disso, me dá só uma coisinha. Léo, antes de colocar o primeiro slide, só pedir uma licença para o Eduardo para falar o seguinte. Quer dizer, no início do que ele pode chamar aqui de cineclube, a gente tem uma referência muito interessante, que é do Luiz Deluc. Quando ele faz uma conferência e fala que o que ele vê na tela, aquilo que ele estava vendo naquelas telas, aquele processo de ver filme, que ele chamou de beleza cinematográfica. Eu acho que a partir daí, dessa constatação, eu acho que o cineclube vai estar na base de formação do cinema mundial. Quer dizer, é o primeiro momento em que você começa a discutir a ideia da imagem, até ela chegar no que
a gente diz hoje que você pode contar uma história através das imagens em movimento, e ela alcançou um patamar, que é o patamar da chamada sétima arte. Então, aqui, essa nossa trajetória de começar a tentar explicar isso passa, primeiro, por essa concepção do Luiz Deluc. Aí a gente volta, então, com o Carioca estava começando a falar do que a gente entende por clube, ou, como chamava, cineclube, o clube de cinema, ou coisa parecida. Primeiro slide, né, a oficina, introdução ao conceito de cineclube e suas vertentes. Segundo slide, a gente começou a pensar o porquê se usou o termo cineclube ou clube de cinema, né? Nesse slide a gente pôs duas fotos, um de um cineclube que estava estudando o que é cineclubismo, como fazer cineclubismo, quais as características, em Mato Grosso, 2015, e outro, uma reunião do Foto Cineclube de Londrina, provavelmente da década de 50. Né? Estão fazendo a mesma atividade, talvez com perspectivas diferentes, mas a mesma atividade. E a gente tentou ir um pouco mais longe para conceituar a palavra clube, que está no terceiro slide. O que é um clube? O que é um clube? A gente foi pesquisar, né? Clube, na internet, apresenta uma série de definições, a gente escolheu uma, que o clube é uma sociedade, formal ou informal, criada por um grupo de pessoas que partilham certos interesses e que levam a cabo atividades culturais, recreativas ou desportivas. As pessoas que participam de um clube associam-se livremente com a intenção de enriquecer a sua vida social e comunitária. Quando acontece da gente se reunir para assistir ou discutir filmes, já no início do século XX, já existiam anteriormente clubes de leitura, clubes de música, saraus de poesias, reuniões de interesses esportivos ou científicos, que partilhavam dos conceitos acima colocados, que era uma reunião de pessoas com o mesmo interesse, né? Por isso, rapidamente, o cinema começou a ter clubes também de pessoas que queriam conversar sobre aquilo que elas estavam vendo na tela, né? Portanto, rapidamente se inicia a atividade cineclubista nas primeiras décadas do século, mesmo aleatoriamente, e mesmo sem se dar nome de cineclube a esta atividade. A ideia principal era de reunir pessoas para ver um mesmo filme e conversar sobre ele, convergindo para o conceito básico de um clube. Podemos passar slide. Inicialmente, nós temos, ainda hoje, depois de mais de 100 anos de atividade, nós temos hoje, basicamente, ainda em discussão, 3 momentos de surgimento do que nós podemos chamar hoje de cineclube. É uma proposição trazida pela Carlos Coelho, da Federação Portuguesa de Cineclubes, dizendo que a primeira atividade de cineclube, todas na França, ele, então, traz a data de 1907. Na sequência, o próximo slide, o Felipe Macedo, que é um cineclubista, pesquisador de cinema, também de cineclube, ele aponta a data de 1913, chamado Cinema do Povo, como sendo o primeiro cineclube, a primeira atividade que você pode contar como registrada com a atividade de cineclube. E, recentemente, pelo menos para o meu conhecimento, o Gabriel Rodrigues, quer dizer, o Gabo, o secretário-geral da FIC, ele aponta que na Cidade do México, em 1909, também existia essa atividade de cineclube. Ou seja, por mais que nós já estamos numa fase bastante avançada do que ainda a discussão inicial, pelo menos no Brasil, sobre os registros que nós temos, o acesso que nós temos à pesquisa, ainda nos dá essas referências, de que a todo momento a gente vai descobrindo novas informações de quando surgem esses cineclubes, como é que eles tomam essa forma de organização voltada para essa atividade específica, que é de ver o filme e discutir o filme. Nesse momento, você não tem muitas informações de como eles faziam isso. A princípio, vão nas casas de atividades, nas chamadas casas de espetáculos,
e num determinado momento se tem um espaço para passar filme. Não tinha ainda, quer dizer, os cineclubistas não tinham um espaço físico para fazer uma sessão em si. Embora o Felipe, quer dizer, na defesa que ele faz do Cinema do Povo, dá-se a entender que aquele grupo que criou essa iniciativa fez aquilo de forma completamente diferente das casas de espetáculos que existiam então. Porque eles produziram o filme, eles propuseram um debate e levaram pessoas para debater o filme chamado A Comuna de Paris. Mas isso, nós não temos essas informações precisas. São suposições que ele levanta a partir disso. Mas até então, naquele momento, as cópias do filme ainda eram vendidas. Então era comum, parece estranho para hoje talvez, mas era comum. E era assim que o comércio se fazia, era com a venda dos filmes. Não era alugado como no final da década de 10 para 20, que aí eles inverte o processo. Em vez de vender as cópias, começa a alugar. Até então, os cineclubes, então, as pessoas iam ver o filme onde eles estavam passando. Essa ideia do Felipe é de contrapor as salas comerciais, né, que tinham o cinema como um entretenimento, para esse cine-povo que queria o cinema como um meio de discussão de ideias, discussão de sociedade, e levavam pessoas que tinham feito filmes próprios para isso, né? E era um grupo político, anarquista comunista, organizado, né, desse cine do povo. Então, essa ideia do cinema como entretenimento e cinema como processo educativo, né, já no início do cinema já tinha essas coisas, e o cineclubismo começa a tratar isso. Próximo slide. A Fátima Lisboa é uma historiadora. Ela aponta no artigo dela que a primeira sessão, nominada de Cineclube, acontece em 14 de novembro de 1921, no cinema Colisée, em Paris, quando foi apresentado o filme, então, O Gabinete do Dr. Caligari. Esta informação, ela se contradiz um pouco com o que o Felipe fala. Como o Felipe, como o Gabi, como o Marcelo Coelho. Ou seja, digamos assim, esses conflitos, eu acho que ele traz para a gente uma necessidade da gente continuar a pesquisa para entender como é que essa atividade foi se desenvolvendo, foi acontecendo. Em 1921, nós já estamos numa fase do cinema onde a linguagem do cinema, como expressão artística, já está consolidada. Nesse momento, o cinema já tem suas variantes, já tem sua nova forma de comercialização. Ele se firma como uma atividade de massa, e ele começa, então, a ter essa derivação do cinema enquanto um produto de mercado, e iniciativas que dizem o contrário, que o cinema ainda pode continuar a contar suas histórias, mas de uma forma mais, digamos assim, mais organizada, ou menos comercial, como vai falar lá na frente Mayakovsky, que são argumentos chorosos para iludibriar o espectador e vender o produto. Passa a ser, então, um produto de consumo ligeiro e não um produto artístico, uma obra de arte. Então, essas duas tendências vai manter no processo de desenvolvimento do cinema até os dias atuais. O Diogo, só lembrando que o Felipe colocou que o cinema do povo se constituiu como uma sociedade formal. Ele se registrou, tal. Ele não era só um grupo de cinema, né? O cinema do povo estava dentro de uma perspectiva criada por um grupo, como eu falei, anarquista comunista, que tinha o teatro e outras atividades culturais que queriam, segundo eles, a propaganda e educação através de apresentações artísticas e teatrais, conferências. A sociedade se esforçará para elevar a intelectualidade do povo. Então, ele já tinha um princípio diferenciado, né? Como o Diogo falou, o cinema não era mais só o consumo, mas tinha uma perspectiva de como fazer, de linguagem, de expressão
de ideias, né? Já relembrando que a expressão realmente falada cineclube foi por Louis Leduc, né, quando lançou em 14 de janeiro de 1920 o Hebdomadário, que era o jornal do cineclube, onde atuava o Louis Leduc. Tá? Não está nominado o nome desse cineclube, só falou que era um cineclube. Né? Então ainda não tem essas coisas. Exatamente igual o que a Fátima Lisboa coloca, né? Que foi um grupo que comprou um filme, o Gabinete do Dr. Caligari, organizou uma sessão em algum lugar, né? Passou o filme e depois discutiu. Nesse início ainda, nós podemos dizer que o Cineclube tem uma perspectiva de programar o filme, assistir e debater. Eu acho que ainda aí no meado da década de 20, nós já temos essa perspectiva. Quer dizer, as pessoas se reúnem para ver filme, não importa se é numa casa de espetáculo, se é numa casa de cinema, se é na casa das pessoas. Elas se reúnem, elas programam o filme que elas querem ver, não é só ir ao cinema, elas já podem assistir o filme que elas querem ver, elas assistem o filme juntos e elas depois conversam sobre o filme, elas debatem o filme. Isso é uma ideia conceitual do que esses clubes de cinema estariam fazendo então a partir de então. Essa ideia chega no Brasil em 1917, no Rio de Janeiro, com um cineclube chamado Paredão, que as pessoas reuniam na casa do Álvaro Rocha, que era um colecionador de filmes, para assistir os filmes na casa deles e conversar sobre os filmes. Como diz o Rudá de Andrade, baseado num depoimento do Peri Ribas, que participou do Paredão, era um pequeno clube de cinema. Assim que ele se define numa publicação da Cinemateca Brasileira chamada Caderno de Cineclube. E o Paredão, além da casa do Álvaro Rocha, ele também viu o filme no Cine Pátria e no Íris. Essa informação também você encontra no verbete do André Grati e na Enciclopédia do Cinema Brasileiro. E que o Paredão, ele tem, então, toda a estrutura de um cineclube. Tem um grupo organizado. Essas pessoas iniciais, basicamente, o Ademar Gonzaga e o Pedro Lima, eles vão se transformar, eles são pioneiros do cinema brasileiro. O Ademar Gonzaga depois se torna um grande produtor de cinema, que é da Cinédia. Durante a década de 50 e 60, quando vai começar a jornada, ele vai se seronear e participar de várias jornadas de cineclube. E ele é considerado, a partir de um observatório do cineclubismo, do Conselho Nacional de Cineclubes, criado na gestão, se não me falha a memória, do Cassol, onde tinha uma lista de vários cineclubistas, numa ordem cronológica, e o primeiro nome do primeiro cineclubista brasileiro é Ademar Gonzaga. O Conselho Nacional de Cineclubes admite ou aceita como o primeiro cineclube criado no Brasil o Chapin Clube de 1928, criado em 13 de junho de 1928, porque o Chapin Clube foi um clube que teve uma diretoria, teve um estatuto, foi registrado em cartório, editou uma revista chamada Fã, editou 9 números dessas revistas, e fez uma coisa das mais extraordinárias do cinema brasileiro, que é lançar o filme Limite, do Mário Peixoto, e salvar o filme das garras do próprio Mário Peixoto, que quando viu a exibição pela primeira vez, não gostou do filme e destruiu a cópia que ele tinha e o negativo original. Essa cópia foi salva pelo grupo do Chapin Clube, capitaneado naquele momento por um cara chamado Plínio Susequini. Então, o Chapin Clube, quer dizer, a distância que separa o Paredão do Chapin Clube é a mesma distância que separa o Chapin Clube do Clube de Cinema de São Paulo, que vai ser criado em 1940. O que diferencia basicamente o Paredão do Chapin Clube é que o Paredão não deixou registrado as suas memórias. Então, é muito difícil nos aproximar do pensamento deles. O que é mais fácil nos aproximar do Chapin Clube, que eles deixaram por escrito. Por que surge o Chapin Clube? Ele surge em cima de um propósito muito claro e objetivo. O nome já diz um pouco sobre isso. Chapin Clube, porque naquele momento que ele surge, em 13 de junho de 28, o cinema já estava discutindo a possibilidade do cinema falar, de ser incorporado nas imagens a fala. E o Cineclube surge, então, para defender o cinema mudo. É esse o propósito do Chapin Clube. Toda a teoria que ele desenvolve em torno da discussão do filme leva tudo nesse sentido. Daí também a grande apego do grupo
pelo filme Limite, que vai terminar sendo esse ícone do cinema brasileiro, que muita gente disse que viu sem ter visto o filme, e que permaneceu durante muito tempo sem ser lançado comercialmente no cinema. Ele só foi exibido nas sessões de cineclube, que de uma certa forma é que ele pode chamar de um grande marco, porque ele dá para o filme Limite uma dimensão que até então o filme brasileiro, o cinema brasileiro não tinha. Próximo slide. O André Bazin, um crítico de cinema francês, ele também era cineclubista, o cara que ajudou a criar a revista Cadernos de Cinema, os Cahiers do Cinema, né? Ele é o primeiro cara que define uma tríade já mais conceitual do que ele chamou de cineclube. Que ele falava que o cineclube ele tem que programar, exibir, no que ele está dizendo de exibir. Quer dizer, programar você tem que escolher o filme que você quer ver, não é qualquer um. Exibir, você tem que apresentar o filme antes de ser posto na tela, você tem que projetar e você tem que debater. Então, essa é uma primeira concepção de cineclube. E que, a partir dele, a Federação Internacional de Cineclube vai dizer também que toda organização que trabalha com a ideia do filme e discutir o filme, ela é um potencial clube de cinema, um potencial cineclube nesta época. Veja bem que nós estamos falando sempre a França como referência, porque isso tudo acontece bastante a partir das organizações francesas. Não que não existissem nos outros países, mas o conceito, pelo menos acadêmico, escrito em algum lugar, foi de maior produção na França. Próximo slide. Enquanto vê os slides, essa tradução francesa que chega no Brasil, ela tem uma tendência ou um propósito de civilidade, de civilizar, de contribuir com a formação do público, com a formação da pessoa que está envolvida com essa atividade. Então, a entrada do cineclube na América Latina, ela também vai desencadear um outro processo que é motivo de outra conversa, mas só para dizer isso, quer dizer, é ela que vai despertar nas pessoas que fazem cinema no continente essa necessidade de você produzir a sua própria imagem, né? Daí vai surgir o novo cinema latino-americano, e daí nós vamos ter no Brasil o cinema novo, tudo isso a partir da atividade de cineclube. Paulo César Saraceni, é claro, ele vai dizer o seguinte: o cinema novo nasceu do cineclube da FARC. Voltando então à questão do cineclube, nós temos então em 1940 a criação do Clube de Cinema de São Paulo. No Clube de Cinema de São Paulo, Paulo Emílio Salles Gomes se destaca, né? Já se destacava antes pela Cinemateca Brasileira, tá? E pelo que ele fazia em relação à crítica de cinema. Ele, principalmente, estabelece algo que chegou até os nossos dias, né? Que Cineclube é uma sociedade organizada que busca, através do cinema, despertar no espectador a possibilidade da consciência crítica do seu meio social. Exilar da ideia de entretenimento, pura e simplesmente. A atividade cineclubista, ela tem propósito. Paulo Emílio já coloca isso, de 1940. Só colocar uma coisinha, a Cinemateca Brasileira, ela surge depois da criação do Clube de Cinema. Ela é o resultado da atividade do Clube de Cinema, que surge a Cinemateca. E a atividade de crítica do Paulo Emílio de cinema é anterior, então, à entrada dele a criação do Clube de Cinema. Próximo slide. Aí, a gente quis colocar a questão da participação da Igreja Católica, né, principalmente, na atividade de cinema e, posteriormente, na atividade de cineclubismo. A Igreja tenta, desde a década de 20, final da década de 1910, início da década, ela tenta dar sentido aos filmes, né? Na realidade, ela cria a tal da censura, né? O que é que uma família católica podia ver ou não? E ela faz índice, ela tenta se organizar através de suas instituições para divulgar o que devia ser visto ou não. Ela tenta dizer o que foi produzido pelo cinema que seria bom e o que seria ruim. O que está dentro dos conceitos da moral e ética cristã católica e o que não está. Isso ela atuava nos cinemas mesmo. Né, até ir na porta do cinema e dizer que as pessoas do bem, né? As pessoas do bem não deviam ver aqueles tipos de filme e tal. Isso na década de 20, de 30, na de 40, no início da década de 50,
ela faz uma atividade mais firme na área de cinema, querendo organizar sessões nas igrejas e escolas católicas, né? Incentivadas pelo Vaticano, pela Santa Sé. É uma ação organizada para exibição de filmes com ênfase em catequizar, com o conceito de educar para a família, moral e ética religiosa cristã. Instituíram, neste período, censura sobre determinados filmes e criaram até guias de filme. Surgiram alguns cineclubes bastante proeminentes que deram rumo ao movimento cineclubista, apesar desse contraponto com o Clube de Cinema de São Paulo, né, com o Paulo Emílio. Essas duas ideias vão caminhando, esses dois conceitos vão se debatendo no decorrer dessas décadas, né? Ou seja, a contribuição da igreja para a atividade do cineclube ela é fundamental, porque a década de 50 e 60, e basicamente o início da década de 60, a maioria dos clubes de cinema tinha professores e críticos, jornalistas, e eles criam, então, um conceito de ver o filme. Para a geração dos anos 70, a geração dos anos 60 era a geração que tinha no cineclube, quer dizer, tinha o filme como um objeto de arte. Acontece nesse momento, o país vive também um momento de transformação. Quer dizer, a década de 50 para 60 é um período de transformação com o novo governo de Getúlio Vargas, quando ele é eleito, com o Cecílio Getúlio Vargas, com a entrada depois, já na sequência, do Juscelino. Quer dizer, o Brasil começa a ter também uma transformação social, impulsionada também no campo das artes, pelo rock, pelo jazz, pela bossa nova, pelo cinema novo. Quer dizer, no país, toda uma movimentação da classe social operária camponesa, com as ligas camponesas, com o CPC da Uni, com a Uni produzindo cinema. Todos aqueles cineastas são cineclubistas que estão envolvidos naquele processo todo. Então, a década de 60 vai ter uma mudança, porque é a mudança que o próprio país vai sofrer. Ele vai começar a sofrer o processo da ditadura militar, da resistência cultural, da resistência social, da resistência política e da resistência armada. E é nesse processo que os cineclubes da década de 60 embalam. E o grande ápice vai acontecer na jornada de Brasília, quando há um confronto literal, um confronto com a censura. Quer dizer, naquele momento, os filmes, o Conselho tinha um festival de cinema, está na 3ª edição, os filmes são proibidos, 3 filmes são proibidos, o cineclubista não aceita, o cineclubista entra num processo de confronto. Há uma permanência de uma assembleia, esqueci a palavra, olha só, uma assembleia permanente. Eles varam noite, quer dizer, em vigilância. A censura não arreda o pé, eles não arredam o pé, o festival é suspenso. E a partir dali, alguns cineclubistas eles saem de Brasília fugidos. Basicamente, o Leão Ríssimo, e o Geraldo Sobral, que era então o presidente do Conselho Nacional de Cineclubes. Só complementando, a década de 60 é uma década onde os cineclubes e as sessões de igreja vão diminuindo, né, perdendo bastante força, né? Mas era bom registrar que na década de 50 foi criado o Cineclube do Centro Dom Vital, que gerou uma leva de cineclubistas para São Paulo, ok? Ok. Como resultado dessas mudanças, em 68 é criada a Lei 5.536, que é a primeira definição do Estado para a atividade do cineclube. Primeiro, ele reconhece essa atividade e ele define em lei o que é cineclube. Quer dizer, cineclubes são Cinemateca constitui-se sob forma de sociedade civil, nos termos da legislação em vigor, quer dizer, que aplica seus recursos exclusivamente na manutenção e desenvolvimento de suas atividades e seus objetivos, sendo vedada a atribuição de lucros, bonificações a qualquer sócio, dirigente ou mantenedores. Ou seja, aquilo que a gente fala, quer dizer, é uma atividade cultural, sem finalidade lucrativa, a parte da área religiosa. Mas o Estado é que dá essa definição. Esta lei não está, ela está fora de uso, mas ela não foi revogada, ela continua em vigência. Ela que diz, então, que nós temos que ser uma sociedade organizada. Então, ela diz que o cineclube deve ter uma certa formalidade, segundo a lei
para você ser um cineclube, o que a gente hoje em dia não... Nosso conceito já é um pouco diferenciado, né? Tem que ter uma coisa, não pode distribuir lucros, quer dizer, é uma sociedade sem fins lucrativos. O que não quer dizer que não possa cobrar taxas de manutenção ou arrecadação de fundos para manter a sua atividade. O que não pode é arrecadar fundos e distribuir entre seus associados para eles levar para casa e comprar qualquer coisa. Não. Tudo que for arrecadado, seja através de taxa, doação ou o que o sócio paga mensalmente, tal, isso tudo você pode ter, né? Isso é conceitual. Até agora, ninguém dizia que o que era arrecadado dentro de um cineclube era obrigado a ser revertido para ele. Esse conceito não existia. Então, com a lei, passou-se a ser uma sociedade sem fins lucrativos. Mesmo que informal, os seus grupos não podem lucrar com a atividade. Quer dizer, retirar dinheiro para si. Próximo slide. A Carta de Curitiba, de 1974. Esse é um marco dentro do cineclubes, né? Dentro do movimento cineclubista, né? Diogo quer comentar. Então, basicamente é o seguinte, quer dizer, em 68 o movimento ele deixa de existir por força da censura, quer dizer, mais de 2 pessoas reunidas é proibido, então todas as atividades são desmanteladas. O cineclube se reúne, volta a se reorganizar em 74. Né? Sob nova perspectiva. Nesta jornada, quer dizer, o processo que levou a essa organização já é um processo de militância política, que a gente chama de resistência política, de resistência cultural. Você não tinha um centro acadêmico, você não tinha válvula de escape para se defender ou para contestar o regime militar. O encontro de cineclubes em Curitiba, então, define a atividade de cineclube como atividade. Eu acho que o texto ele vai manter vigente para a atividade durante toda a década de 70 e 80. O cineclube se realiza, o cineclube se situa no plano geral do cinema nacional como elemento de divulgação e de formação de público. Atuando com preocupação cultural, o cineclube supera os limites comerciais do exibidor cinematográfico e participa do trabalho de desenvolvimento do projeto cultural brasileiro. E diz mais, reconhecendo esse fato básico, a 8ª Jornada Nacional de Cineclubes considera como dever principal do cineclubismo brasileiro o aperfeiçoamento de formas de divulgação do cinema nacional e adota para isso uma clara e definida posição em defesa do nosso cinema. Até esse momento, a questão do cinema nacional não era uma defesa do cineclubismo. Próximo. Essa atividade da década de 70 e 80 é a chamada atividade mais politizada do movimento. É quando o movimento ele vai contestar o regime frontalmente. Ocorre que com a mudança do processo do país, a nova Constituição, com o fim da ditadura, então com a saída dos militares do poder, quer dizer, é um momento em que o mundo vive também um abalo bastante significativo, né, com o neoliberalismo em ascensão, e a década de 90, os cineclubes, basicamente, enquanto movimento organizado, eles deixam de existir. Quando nos reunimos novamente, em 2003, para rearticular o movimento... Antes disso, deixa eu só fazer um comentário, Diogo. A década, só relembrando o que o Diogo já falou, a década de 70 e 80, até os primeiros anos da década de 1990, a máxima de Paulo Emílio é o que dá rumos ao movimento cineclubista e a conceituação do que devia ser um cineclube. Né? Cineclube é uma sociedade organizada que busca, através do cinema, despertar no espectador a possibilidade da consciência crítica do seu meio social. Então, a maioria desses cineclubes estão todos eles
com esse conceito na cabeça, né? Realmente a gente vai programar, a gente vai exibir e a gente vai debater, mas filmes que façam o povo pensar na sua situação e na situação do país e da sociedade onde está inserido. Então, isso daí é uma coisa que vai. Agora, em 2003... Então, o que acontece? Quando chegamos em 2003, a situação não só do país, mas do cinema é completamente diferente, é completamente outra. Quer dizer, o cinema que nós conhecíamos até a década de 80 e meados de 90 é o que a gente chamou de cinema analógico, é o cinema feito na mão, é o cinema feito para sala, para tela grande, é o cinema feito para a sessão com a sala escura, fechada. O novo milênio traz a novidade das novas tecnologias. Com as novas tecnologias, a proliferação da produção, ela se estabelece num ritmo alucinante. Ela consegue, então, trazer para comunidades mais remotas a possibilidade de você produzir seu filme. E, neste momento, né, nós temos assim, uma proliferação descontrolada, não é que nós controlamos, mas de grupos produzindo e fazendo aquilo que até então ele não fazia, que era produzir o filme dentro da estrutura do cineclube, difundir o filme, programar o filme e debater. E aqui, as pessoas que estavam fazendo isso não tinham noção do que a gente chamava de cineclube. Mas, na prática, se reconheceu que o que eles faziam era um cineclube. Esse ato de 10 anos, de 1990, 10, 15 anos... 13 anos, na verdade. Na realidade, uns 13 anos, né? Realmente se perdeu o conceito. Nós pulamos uma geração inteira. Então, que, por exemplo, eu, Diogo, Claudino, acha que é um cineclube, diz, isso é um cineclube e tal. Eles não. Eles começaram a usar nomes como Cine Debate, Cinefórum, Cine Comunidade, Audiovisual Comunitário, e entre outros, né? A ideia de que na década de 70 e 80 os cineclubes dificilmente produziam, não que elas não produziam, né? Super 8 foi produzido, mas esse novo milênio traz essa novidade da facilidade da produção. Mas, na verdade, é o seguinte, mesmo hoje, a ideia de produzir dentro do cineclube, o cineclube ainda permanece como escola de formação. Muitos dos cineastas que estão hoje na atividade de cinema, no campo comercial, também começaram nos cineclubes. Por mais que hoje você tenha escolas, você tem lugares onde você pode aprender a fazer cinema. Mas o cineclube, como organização, como ideia de você aprender a ler a gramática do filme, o cineclube ainda continua sendo esse espaço privilegiado. Próximo. A gente pegou mais ou menos uns 8, 9 conceitos que nos anos de 2000 a 2010 proliferaram, tá? E nenhum deles está certo, nenhum deles está errado, né? São conceitos. O primeiro, o Felipe Macedo escreveu um texto em 2000 e ele diz que o cineclube tem 3 pontos fundamentais. O cineclube não tem fim lucrativo, o cineclube tem uma estrutura democrática e o cineclube tem um compromisso cultural ou ético. Outros grupos também fizeram, né? O Centro Cineclubista, em 2003, lança seu manifesto, Cineclubismo, Olhar sobre Telas, e diz que o cineclube é a casa do cinema, espaço em que o ir e vir é constante. Ir ver um novo filme, rever o clássico ou voltar ao cineclube porque não foi possível assistir a um filme enquanto ele estava sendo exibido comercialmente. Esse é o verdadeiro espírito de um cineclube, que se define também por sua natureza jurídica associativa, é supra-religiosa, é apartidária, e por seus objetivos essenciais voltados para o estudo, a preservação da memória, a produção, a difusão do cinema como um todo, e em especial o filme nacional do país de origem. A formação de um público ativo, crítico e apaixonado, sem o qual o cinema se torna objeto de consumo ligeiro e descartável. Pode ir para o próximo, por favor. Cineclube é uma associação sem fins lucrativos que estimula seus membros a ver, discutir
e refletir sobre cinema. Cineclube é um espaço de construção coletiva que reúne apreciadores de cinema para exibir filmes, estudos e debates com o objetivo de formar e difundir a cultura cinematográfica, além de se contrapor a fatores como a tendência dos exibidores de dedicar a maioria das salas aos grandes lançamentos comerciais. Os cineclubes são espaços democráticos, educativos, políticos, sem fins lucrativos, que contribuem na formação do público, porque não só estimulam as pessoas a assistirem às obras audiovisuais, como também promovem rodas de discussões. Gente, isso, alguns não têm referência, que a gente foi pegando no decorrer da nossa vida. Nem tudo a gente colocou, viu o nome de quem é que propôs essa conceituação. Próximo. Os cineclubes são espaços de fruição, pesquisa e crítica cinematográfica. Além disso, primam pelo direito do público no acesso ao audiovisual e na experiência coletiva de assistir ao filme. Os cineclubes são associações que se dedicam à exibição de filmes e promovem discussões e análises sobre cinema entre seus participantes, amantes da sétima arte. Nenhum deles se contrapõe, bate-se de frente. Uns acham que tem que ser mais um pouco para um lado, mas nunca se discutiu tanto conceituação ou se colocou tantos conceitos de cineclube como nesses primeiros anos do século XXI, de 2000 a 2010. Tá? Próximo. Os objetivos do cineclube, entre outros, são refletir sobre a linguagem do cinema, possibilitar a experiência fílmica como ferramenta de educação, estimular o desenvolvimento do pensamento crítico e viabilizar ações concretas de intercâmbios entre cineclubistas, realizadores, pesquisadores, críticos e pessoas que se interessam pelo cinema como arte transformadora. Projeções em bares, sindicatos, igrejas, não importa o local, e sim o que o filme propicia um momento de encontro social e renda um debate sobre estética, cultura ou política. Pois esta é a finalidade de um cineclube, promover a discussão sobre a inserção do cinema na sociedade. Uma função quase educativa, numa tradição que vem entre nós desde 1917, com Ademar Gonzaga, Pedro Lima, indo ao paredão para discutir filmes com os colegas. Essa é a fala do crítico de cinema Tonico Amâncio, no livro da Clematella, Cineclubismo e os Anos de Chumbo. Próximo. E hoje, gente, o que é cineclube? A gente foi perguntar para duas entidades que a gente consulta muito. E olha o que elas responderam. Próximo. No Google, cineclube substantivo masculino, associação que reúne apreciadores de cinema para fins de estudo e debates e para exibição de filmes selecionados. No Wikipedia, cineclube é uma associação sem fins lucrativos que estimula os seus membros a ver, discutir e refletir sobre o cinema. O cineclubismo surgiu nos anos 20 do século XX na França. No Brasil, ele surge em 1929 com o Cineclube Shopping Club no Rio de Janeiro. Bom, com certeza, alguém escreveu isso aqui, tanto no Google como no Wikipedia. O fato é que o cineclubismo hoje, de uma certa forma, é uma certa grife. Várias escolas oferecem o cineclube como um espaço de discussão, até de formação, até para conseguir mais alunos ou mais clientes. De uma certa forma, o cineclube está enraizado na sociedade brasileira de alguma forma. O nome cineclube hoje não é um nome palatável. Muita gente fala que cineclube é resistência, cineclube faz a cabeça das pessoas. Mas, na verdade, eu acho que o próximo slide pode até apontar para isso. Cineclube em si é um conceito, no qual se encontra, a partir das suas atividades, enormes possibilidades de interpretações. Então, eu acho que é um tema que continua aberto, continua na discussão. Eu acho que quanto mais a gente falar e tentar se expressar, para tentar definir o que é, eu acho que a tendência dele é de enriquecimento e de crescimento, na perspectiva de que, se você não tiver claro que o cineclube, a atividade cineclubista, ela necessita
de começar a discutir isso desde a infância, na escola, como propõe a lei que a gente batalhou para ser criada, e pensar que a atividade de cinema, a atividade do audiovisual, hoje em dia, é uma atividade que onde o cinema brasileiro encontra espaço para discutir a sua criação, esse espaço, essa tela privilegiada, eu acho que é a tela do cineclube e do cineclubismo. Penso que hoje a gente tem que voltar às origens, né? A gente tem que programar um filme, juntar pessoas e conversar sobre o que aquele filme toca na nossa vida e na vida da nossa sociedade. Né? Esse foi o início, ainda é algo que a gente pode dizer com certeza. Né? Se ele tem que transformar a pessoa num político, politicamente, ou educacionalmente, ou culturalmente, isso depois é que nós vamos ver. Né? Nós não podemos só conceituar sem mais nem menos. Mas a discussão sobre a conceituação é muito boa. Eu espero que a gente tenha conseguido, né? E eu gostaria de chamar o Claudino, se ele quer fazer alguma consideração daquilo que a gente conversou. Eu só tenho a agradecer a vocês. Eu fiquei aqui aprendendo, né? Deram uma aula de tudo que eu achei que já sabia, mas eu não tinha sistematizado no cabelo. Portanto, este é o objetivo da oficina. Eu agradeço muito a participação de vocês e deixo com vocês as palavras finais. Obrigado, Claudino, pelo convite mais uma vez. Né? Fez eu tentar dar uma estrutura dentro do pensamento, né? É muito difícil, né? Mas eu não queria deixar de citar ninguém que fosse importante, que conceituou, né? Que trabalha na pesquisa, mesmo que não pense igual a gente, né? Mas eu acho que é importante essas pessoas serem citadas, contribuíram, não podemos dizer que não. E é isso. Aproveitem. A Cora Coralina, que fala que o professor é aquele que aprende aquilo que ele ensina. Então, a gente está aprendendo a cada dia que ele fala de cineclube, por mais alguns tiradas meio fora de propósito que a gente termina falando, a gente está sempre aprendendo. Né? E a nossa matéria de aprendizado ainda é o cineclube. Eu acho que é aprender a reaprender a lidar com essa atividade, porque ela tem uma flexibilidade tamanha que em cada local, em cada comunidade, em cada momento, em cada tela em que o filme é exibido, você tem uma surpresa, você tem um novo aprendizado, você tem um novo olhar sobre uma atividade que a gente, de uma certa forma, acompanhou o seu desenvolvimento durante muito tempo e viu, em alguns momentos, como espectador, e em alguns momentos nós passamos também a produzir, a querer fazer, quer dizer, contar nossas histórias através das imagens que nós mesmos criamos, que nós mesmos imaginamos. Então, acho que a gente entra nessa fase de contar a história do movimento, ou contar sobre a experiência da atividade do cineclube, não só com o verbo falado, a escrita, que até então ainda é a nossa predileta, digamos assim, mas também com as imagens. Eu acho que a gente chega no momento em que a tecnologia nos permite isso, a ciência nos permite isso, o estudo nos permite isso, que é juntar essas possibilidades para contar a história. Era um tema filosófico, era um tema reflexivo, era um tema concreto, e vocês dois foram escolhidos por isso. Porque tinham experiências suficientes para fazerem essa reflexão. Mas não tinham só experiência, eram pessoas que estudavam a questão. E isso é o que vai fazer a diferença nessa oficina. Muito obrigado a vocês. Um grande beijo.